E aí, meu irmão, minha irmã, tá começando mais um episódio do nosso podcast Profissões. Eu sou o Lucas, seu apresentador. Aqui a gente fala de sonhos, de escolhas e dos bastidores das carreiras que movem o mundo. E eu sou Laura Fênix. A convidada de hoje é formada em Engenharia Elétrica com especialidade em Engenharia Clínica. Darlet, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Profissões. Muito obrigada, para mim é um prazer muito grande, tá aqui uma satisfação enorme, Lucas e Laura, né, fazendo um movimento muito bacana, principalmente para a área que nós vamos abordar hoje, que não é conhecida, não é divulgada. Com certeza. E eu acho que aqui é um ponto muito bacana e parabéns pela ação que vocês estão fazendo, levar a profissão para o mundo. Com certeza. E Darlet, para começarmos, conta pra gente o que é, afinal, a engenharia clínica. Engenharia clínica, né? Engenharia clínica, eu costumo dizer que engenharia e clínica são duas palavras que não se casam. Uhum. Uhum. Com certeza. Tava falando A gente tava confundido isso A daí. gente até foi pesquisar mesmo. Foi. Para entender o que é, né? Isso. Eu que vim da área de potência, que é a área de geração e distribuição de energia, Olha. quando caí na área da clínica, eu falei, meu Deus, mas engenharia clínica, o que faz? O que é? O que, né? Qual é a diferença disso? Sim. E quando eu descobri, entendi, quando eu mergulhei no mundo da engenharia clínica, eu realmente entendi que é muito importante, mas não é conhecida, não é divulgada. Quando você entra no hospital, o que vem na mente? Tomografia, raio-x, exame de sangue. Médicos, Isso, enfermeiros. né? Só que não é só aí, tá? Aí é só o final do serviço, né? Então, eu costumo dizer que nós estamos no campo da assistência, né? Ali, nós assistenciamos a assistência. Uhum. Eu vou resumir para vocês, tá? Uhum. Maravilha. Dentro do hospital, quando você entra, tem uma equipe ali que higieniza o chão que você passa, tem uma equipe que cuida da iluminação do ambiente que você está, tem uma equipe que cuida da alimentação de todo mundo que está dentro das dependências do hospital, dos pacientes, dos acompanhantes, dos próprios funcionários, que é a equipe de cozinha, que a gente chama de SND. Tem a equipe que cuida do telhado ao piso. E tem a equipe que cuida das ferramentas, ou seja, das tecnologias médicas. Que é né? aí que entra vocês. Que é aí que entra a gente, que Nossa. é engenharia clínica. O que são, primeiro a gente tem que entender, o que é tecnologia médica, né? O que é equipamento médico. Eu costumo dizer que equipamento médico é todo equipamento voltado a monitorar, tratar e diagnosticar paciente. Então, eu pensei em monitorar, tratar e diagnosticar o paciente, eu vou entender que é a atuação da área de engenharia clínica. É uma área muito importante, porque, afinal de contas, é o que vai nortear a conduta médica. Imagina que você está ali, entrou no PS, no pronto-socorro de atendimento. Primeira coisa que vão fazer é avaliar você, né? Aferir a pressão arterial. É a triagem, né, que chama? Isso, que é o que a gente chama de triagem. Só que ali a gente já começa atuando. O aparelho de PA, que é o aparelho de pressão arterial, ele tem que estar muito bem calibrado. Uhum. Mas para que ele esteja muito bem calibrado, é necessário que uma equipe de engenharia clínica atue sobre a manutenção desse equipamento, para que ele, de fato, esteja aferindo corretamente, que está vindo do paciente. Por quê? Repetindo mais uma vez, é o que vai conduzir a conduta médica. Se esse equipamento, na tua triagem, não estiver muito bem calibrado, eu posso entrar com droga ou não. Ou seja, Olha. é o que vai conduzir a conduta Incrível, médica, cara. né? Se a tua pressão estiver muito alta, ele vai ter que entrar com uma medicação para baixar. regularizar. Se estiver muito baixa, eu também vou ter que entrar com uma medicação para te normalizar. Só que será que esse equipamento está muito bem, se ele está ok, se ele está calibrado, se a manutenção dele está em dia? Quem vai garantir isso é a engenharia Tá vendo, clínica. Laura? É mais importante do que a gente Eu imaginou, ia né? falar, é tão importante quanto o médico, né? Caraca, cara. E assim, Darlet, quais são as áreas de atuação dentro desse campo, assim? Bom, a maioria delas é dentro dos hospitais, né? Que é Uhum. onde detém a maior parte das tecnologias médicas, mas pode atuar em clínicas de estética, clínicas de odontologia, consultórios, no geral. Tudo que se trata, tudo que norteia ali a área da saúde, tanto estética quanto clínica, quanto tudo. Nossa, muito incrível, É. cara. Te ver, cara. A gente é uma área que a gente nunca tinha ouvido falar, de fato, né? Não é muito divulgada como ela falou. E ela deu esse exemplo a respeito da precisão do equipamento, se ia ser preciso ou não remediar. É muito incrível, cara. É bem complexo isso daí. Eu vou te dar um outro exemplo que eu acho que vai servir para todo mundo entender também qual que é a importância da área.
Imagina uma clínica de oftalmologia ou um bloco cirúrgico oftalmológico, por exemplo. Eles precisam utilizar em alguns tipos de cirurgias médicas, é necessário bisturi elétrico. Bisturi elétrico, para quem não sabe aí de casa, é um equipamento que ele literalmente se utiliza de carga elétrica diretamente em contato com a pele do paciente. Nesse caso, nesse exemplo que eu vou dar aqui, é um bisturi elétrico que vai direto no olho do paciente. Ou seja, esse equipamento, ele corta e coagula ao mesmo tempo, através de eletricidade. Né? Então, eu vou dar um choque no paciente para que corte e não sangre e coagule. Imagina a precisão desse equipamento dentro do olho do paciente. Então é por isso que o bisturi elétrico é muito utilizado em cirurgia, às vezes, de peito aberto, né? Estômago. Porque, no caso, ele faz com que o sangue não jorra. Isso, exatamente. Tá. Só que pensem comigo, se esse equipamento ele não estiver muito bem calibrado, o que pode acontecer com esse paciente? Ou eu posso furar o olho dele, cortar demais, ou cortar de menos, ou não cortar. Meu Deus, cara. Agora, imagina o grau de problemas que o profissional de saúde pode ter, o próprio médico, se esse equipamento não estiver muito bem calibrado e eu acabar perfurando demais o olho desse paciente. Nossa. Então é muita responsabilidade também. Na verdade, é mais do que imaginava, cara. Então, assim, acredito que vocês são a ponta de tudo, então, antes do médico. Se realmente, se os equipamentos não estiverem aptos ali, não estiverem muito bem calibrados, eu posso te evoluir a óbito. Porque, de fato, o médico não ia conseguir trabalhar sem eles. Então, ao meu ver, eu posso estar até pensando errado, mas eu acho que eles são a ponta, né? Tá certo. Ele, de fato, ele até consegue trabalhar, mas ele não vai te dar um atendimento fidedigno e preciso. Uhum. Porque ele não tem as tecnologias ao favor dele. Não, só que quando eu falo assim que ele não vai conseguir trabalhar, eu falo dele trabalhar sem equipamento no geral. Não geral. Entendeu? Realmente, se parar equipamento, o médico para o atendimento. Com certeza. É importante. Né? Nossa. Quanto tempo assim de faculdade para poder se formar como engenheiro clínico? Tá, existe a formação aí, pessoal, quem gostou da área, pela Federal, que é a Engenharia Biomédica. Mas, para quem não quer fazer engenharia biomédica, pode fazer lá engenharia elétrica, engenharia mecânica e fazer uma especialização, uma pós-graduação em engenharia clínica, que aí é toda a vivência da área, da área médica. Bem legal. E para quem se interessa por essa área, assim, quais são as formações possíveis para essa formação? Além da graduação, além da especialidade? Tá, a gente está falando aí de gestão, né? Quem faz gestão da área de engenharia clínica precisa passar por essas formações. Formação em engenharia elétrica, engenharia mecânica, às vezes até administração também vai. E aí você faz a pós-graduação em engenharia elétrica, engenharia clínica, e aí tu consegue trabalhar na área de gestão, coordenação, gerente, etc., dependendo das nomenclaturas dos cargos onde você vai trabalhar. Mas para entrar na área, por exemplo, como técnico, porque tem também os técnicos biomédicos, que a gente chama... vai da instituição nomear os cargos. Mas de fato envolve biomedicina? Envolve, porque tem que ter o conhecimento de medicina. Porque, um exemplo, eu preciso saber fazer a leitura de um eletrocardiograma, por exemplo, para saber se o equipamento está entregando o que ele deve entregar. Entendeu? Só que para isso, pessoal, eu tenho algumas tecnologias, algumas ferramentas que viabilizam o meu trabalho, né? Eu tenho analisadores que simulam dados para esse equipamento. Vou dar um exemplo para vocês. E já eu volto na pergunta, tá? Para eu garantir que esse equipamento ele esteja apto, como eu falei, eu preciso de fazer um cronograma de manutenção, onde eu primeiro tenho que inventariar, saber tudo que tem dentro do hospital, dentro da minha instituição de serviço. A partir daí, dependendo da idade do equipamento, dependendo do fabricante, eu preciso fazer um cronograma de intervenções planejadas nesse equipamento. Então, nessas intervenções, eu vou fazer alguns ensaios de calibração nele. Ou seja, o meu analisador ou simulador, ele vai simular alguns dados, alguns parâmetros vitais para esse equipamento. É aquele negócio de perguntas e respostas. O meu simulador ele vai enviar um sinal para o meu equipamento ele vai entender esse sinal e vai mostrar em tela. Esse resultado, o meu analisador vai colher esse resultado e
perguntar para ele mesmo, foi o que eu enviei? Se sim, está calibrado. Ou seja, se ele está apto ou não se a ele tá funcionar. apto ou não. Exato. Eu sou analisador e você é um monitor multiparamétrico, um exemplo, tá? Eu vou te falar uma palavra, você vai repetir ela para mim, tá bom? Tá. Vou te dar um exemplo. Vamos lá. Lucas, celular. 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 Pode repetir de novo. Celular. Eu vou falar mais uma vez. Celular. Smartphone. Tá descalibrado. Não, Tá descalibrado. É Entendeu? exemplo perfeito, perfeito. Ou seja, eu como simulador e analisador, preciso entender se o equipamento ele de fato está aferindo, ele está de fato mostrando o que está vindo do paciente. E eu, como simulador, estou simulando esse paciente. Uau, cara, incrível. Deu pra entender? Tu fala assim, parece que eu vou viajando, né? Agora, pensem comigo mais um exemplo muito crítico que eu gosto de utilizar para exemplificar a importância das intervenções planejadas e, consequentemente, da engenharia clínica, né? Vamos usar aí um exemplo que a gente viveu recentemente, que foi o Covid. No Covid, a demanda foi muito alta de ventilador pulmonar, que faz a ventilação pelo paciente, né? Eu, quanto engenharia clínica, preciso garantir que esse equipamento está calibrado. Como que eu faço isso? Eu submeto esse equipamento também a algumas ventilações. O impacto disso é que, se eu não garantir que esse equipamento ele esteja muito bem calibrado, eu posso colabar o teu pulmão, ou eu posso expandir demais e causar danos irreversíveis a ele. Tem que ser na média. Eu tenho que estar... Esses Incrível, equipamentos tem que estar muito bem calibrados. E já aconteceu, assim, de dar errado, não com você, ou você viu alguém fazer, que deu alguma coisa errada? Existe, dentro do processo de engenharia clínica, existe o que a gente chama de tecnovigilância. Tecnovigilância é basicamente um processo que a gente consegue andar junto com a Anvisa. E todas as vezes que tem algum evento, que a gente chama... Você já viram aquele comercial assim? Não sei se ainda se assiste TV aberta, né? Mas aqueles comerciais, você que tem seu carro, ano tal, modelo tal, traga para assistência. Já viram? Então, funciona basicamente assim. Um ventilador pulmonar, de novo. Parou lá em Recife, parou só parou de ciclar. E aí começa aquela loucura, né? A equipe assistencial começa a ambuzar o paciente, tira o ventilador, coloca outro, e esse equipamento que deu defeito vai para a engenharia clínica. O técnico de engenharia, ele aparece assim do nada lá, porque devido à intercorrência. E esse técnico, ele vai e faz essa avaliação. Se ele não conseguiu localizar durante a manutenção qual que foi o problema ou a causa que justifique a parada desse equipamento, ele tem por obrigação legal notificar esse evento, entendeu? E aí, um outro ventilador para lá em Belém, aqui em Belém, do mesmo modelo, mesmo ano, mesma marca, e aí cria-se uma tecnovigilância. Uau! Incrível. Nossa, demais. Fico imaginando a responsabilidade. Enorme. Na verdade, é até demais do que eu imaginava, né? Do que nós imaginávamos, né, Laura? Eu achava que era de boa. Eu também, mas já vi que É importante, né? Importância. E aí, voltando para a tua pergunta, né? Você que quer atuar na área da gestão, você tem que ter essas formações. Caso você queira atuar na área técnica, aí você pode fazer o curso técnica eletrotécnica, técnico em eletromecânica. Então não é basicamente um ensino superior. Não, porque aí tu vai ter... Eu vou ter, quanto gestora da engenharia clínica, eu sou responsável por gerir o parque tecnológico. Só que eu não consigo fazer isso sozinha. Eu tenho que ter uma equipe técnica que faça as intervenções técnicas nesses equipamentos. Assim como tem médico, enfermeiro, técnico, né? Exatamente. Tem uma equipe, né? Isso, Exatamente. multidisciplinar. Mas aí, para iniciar na área, eu já te aconselho a começar lá pelo teu curso técnico, começa estagiando na área, e eu tenho certeza que você vai apaixonar. Eu sou apaixonada pela área. Eu já ia perguntar isso, se ela estava trabalhando porque ela era apaixonada ou porque ela precisou. Ou foi por dinheiro, né? Eu caí na área de paraquedas. Eu caí na área de paraquedas. Você não conhecia antes, né? Não conhecia. Eu conheci uma amiga na faculdade, que ela veio do interior, e quando ela já chegou em Belém, já iniciando a faculdade, sem eira nem beira, apareceu para ela um estágio de engenharia clínica. Ela também não sabia o que era, entrou. E aí voou, hoje é um cometa na área da engenharia, e me levou junto.
E a gente embarcou nessa jornada e eu também apaixonei junto e hoje em dia a gente é apaixonado. E todo mundo que entra, eu costumo dizer que na outra vida você volta na área da saúde de novo. Legal. Porque não tem como, É a importância de eu falar assim, subir a escada sem olhar os degraus, né? Só vai. só vai. No caminho que se Exatamente. apaixona, igual o Exatamente. Lucas. Darla, tinha uma pergunta assim, fugindo um pouco dessa parte aí, da parte técnica e tal. E no quesito de erro médico, vocês são responsabilizados pelo fato do médico, sei lá, podendo usar um aparelho mal calibrado, devido, não sei se essa palavra seria pejorativa demais, incompetência do profissional e permite que ele usasse. Seria só o médico responsabilizado ou seria ele? Não sei. Nossa, Lucas, essa pergunta foi maravilhosa. Foi. O Lucas, ele tá Aham, entrando. tá Ele já tá entrando. dentro da Eu acho que ele tá engenharia. Mas é gostando. verdade, mais do que tem mais gente tá falando, eu tô viajando aqui. Cara, isso acontece muito. Meu Deus. Olha. Muito assim, no sentido de a engenharia precisa se respaldar. Não estou dizendo que acontece muito com a equipe médica, né? Até porque é uma área que a gente não consegue definir se houve culpado ou não. O que a gente consegue garantir é que a rastreabilidade das manutenções. Se houver, por exemplo, houve uma falha, um óbito, e aí o médico evoluiu no prontuário dizendo que o aparelho de anestesia parou de funcionar. Ou o bisturi não funcionou e aí teve hemorragia, um exemplo. A partir daí é feito toda uma investigação, né? Um inquérito, funciona mais ou menos assim. Tá, o que aconteceu? Que equipamento estava envolvido no evento? Foi o bisturi. A primeira coisa, engenharia, traz as manutenções que garantem que o equipamento está apto para uso. E aí nós, quanto engenharia clínica, a gente tem que estar com toda essa rastreabilidade ok. Seja por sistema, seja por arquivo, manual, físico, mas a gente tem que garantir. Por isso que eu falei que inicialmente a nossa área, de forma primária, é garantir que o parque tecnológico esteja apto para uso. E como que eu vou fazer isso, né? Aí vai da gestão, mas existe um passo a passo. E eu cumprindo esse passo a passo, eu consigo me resguardar. E qualquer eventualidade com o paciente que envolva equipamento médico, eu, quanto coordenação, como gestão, ou representando a engenharia clínica, eu preciso estar com todos esses documentos ok, que comprovem. Porque pode ter também a situação do médico agir de má fé, falar que foi culpa do aparelho, né? Que não tava, sei lá. E aí que ela tem que estar com todos os seus papéis, tudo Porque existe profissional de qualquer área que age com uma índole, então, depende de ser médico, ser juiz, então. E para fecharmos, você pode fazer um resumo da engenharia hospitalar? Pois é, eu falei aqui logo no comecinho que a engenharia, quando você entra no hospital, você só pensa em doença, em médico, em exames, etc, né? Só que a gente não entende que tem toda uma equipe por trás, que a gente chama aqui, que nós nomeamos como equipe de apoio, né? Que nós apoiamos a assistência, ou seja, a gente está ali envolvido para que a assistência ao paciente aconteça. Existe também a engenharia de manutenção hospitalar. Ou seja, é uma engenharia que é dedicada à infraestrutura do hospital e às manutenções que envolvem, por exemplo, pia entupida, lâmpada queimada, pintura, piso. Então, também tem uma engenharia que é dedicada a isso, que cuida dos elevadores, que cuida do sistema de SPDA, que é o sistema de proteção contra choque atmosférico, qualidade da água do hospital. Eu tava bem confuso na hora que tu falaste aí que tinha essa equipe. Eu jurava que era uma só. Não, são divididos. Porque quando tu disseste que era equipamentos hospitalares, ao meu ver, como leigo, eu jurava que fosse no geral, mas pelo vi que não é, né? Não. São setores divididos, porém muito, muito relacionados, né? Muito correlacionados. Incrível, cara. Então, existe a equipe de manutenção e infraestrutura, que cuida de toda a manutenção predial, que é garantir que o prédio esteja apto a receber os pacientes, os profissionais, os próprios equipamentos. E existe a equipe que cuida dessas tecnologias médicas. E voltando, o que são as tecnologias médicas? Isso é todo e qualquer tipo de equipamento voltado a monitorar, diagnosticar e tratar o paciente. Aí, o que diferencia? Vamos lá.
Pia faz diagnóstico, trata ou monitora o paciente? Não. Então não é engenharia clínica, é engenharia de manutenção. Aí já é outra equipe, né? É. Maravilha. Monitor multiparamétrico, trata, faz diagnóstico, monitora o paciente? Faz. Sim, então é engenharia clínica. Como é o nome dessa máquina aí? Monitor multiparamétrico é o que vai aferir lá a tua pressão. Ah, tá. Eu não conhecia esse, não. Acho que a gente nunca mais vai ser o mesmo. Não. Agora que tá no hospital. Com tá certeza. no Não, mas é hospital, verdade. Não, sabe por quê? Eu sempre falo pra Laura que toda entrevista é um aprendizado. Eu nunca mais vou entrar no hospital e ver que só tem os enfermeiros pra tirar a pressão, tirar sangue, e pensar que tem uma multidão ali atrás responsável por coisas de suma importância para o funcionamento daquele hospital, né? Estão nos bastidores, mas estão muito importantes. Pode-se afirmar que vocês são profissionais ativos de forma indireta ou direta? Não, indireta, né? indireta porque a gente não toca no paciente, tá? A gente não manipula nada no paciente. Do paciente. É, mas a gente está ali, as nossas mãos estão no equipamento que vai nesse paciente. De qualquer forma, ativa, então. De forma ativa? Como que eu gosto de dizer que não, né? A gente, mas o que eu falo? Os equipamentos, eles são os nossos pacientes. Os equipamentos são os nossos pacientes. Mas a gente sente aquele senso de responsabilidade. Eu, pelo menos, quando já ocorreu óbitos envolvendo equipamento, eu sofri como se estivesse tratando aquele paciente. Nossa, cara. Porque eu me sinto responsável, né? E eu acho que todo mundo da área também se sente certeza. Responsável se o paciente saiu, foi para sua casa feliz. Eu também me sinto envolvida no tratamento desse paciente. É como aquela situação do médico tá tratando meses um paciente, aí se apega de uma hora para outra. Ele fez de tudo, mas o paciente parte, né? Aí se sente pesado. Assim. Agora, eu fiquei até em dúvida, assim, tipo, vocês trabalham normal, como as pessoas normais, tipo, cumprem um horário, ou vocês só vão quando tem um aparelho que deu problema? Essa pergunta é maravilhosa. Você tem que consertar o aparelho? Como é essa parte? Depende do tamanho do parque tecnológico e da complexidade de exames que essa instituição de saúde oferece. Um exemplo, eu tenho um hospital que tem um centro cirúrgico que é ativo 24 horas. Um hospital trauma, um hospital porta aberta 24 horas. Se eu tenho um hospital que é trauma 24 horas, que é parto, que tem maternidade, que tem bloco cirúrgico que não para, eu não posso deixar de assistir esse hospital 24 horas também. Entendeu? Então, dependendo do volume de atendimento desse hospital, demanda um volume de profissionais também empenhados ali para que nada pare. É impossível. Às vezes, quando você tem um número limitado de equipamentos e um volume muito grande, esse equipamento não para nunca, né? Acontece de paradas de paradas não programadas, e aí você tem que estar com um técnico apto ali, de prontidão para agir o mais rápido possível, para que a gente não impacte tanto na assistência. Um exemplo aí, por exemplo, lavanderia e CME. Lavanderia é o que lava o enxoval do hospital inteiro. Então, sem a lavanderia do hospital, o hospital não funciona. Porque eu não tenho roupa para cobrir cama, eu não tenho roupa para o próprio paciente, não tenho roupa para a equipe médica, para toda assistência, entendeu? Roupa privativa. CME, que é a central de material esterilizado, eu não vou conseguir esterilizar nenhum instrumental cirúrgico e nenhum instrumental que vá fazer algum procedimento no paciente. Então, eu tenho que ter técnicos de prontidão que atendam se essas máquinas pararem. Então, todas as pessoas são importantes. Ia falar essa pergunta. Vamos do Gari, precisamos do Gari. Sem o Gari, a cidade ia ficar um caos. Né? Exatamente. E são coisas que às vezes a gente não enxerga, né? Então, agora eu tô enxergando tudo. É incrível, eu também, Laura. Eu juro, sem ser puxar saco, assim. Ai, Dalet, muito obrigada por compartilhar com a gente tanto conhecimento, né, Lucas? Nossa, eu acho que foi uma das mais... Eu já sou outra pessoa. Eu também, literalmente, cara. Pessoal, eu não sou puxa-saco, vocês sabem, mas sem sombra de dúvidas, eu acho que essa foi uma das melhores entrevistas que a gente já teve, porque assim como eu e a Laura, nós aprendemos, acredito que vocês também, mais do que a gente imaginava, vendo aí uma importância de uma área que não é muito abrangente, não é muito divulgada, mas assim, todo profissional, como a Laura disse, é importante, seja no mínimo detalhe e no máximo. Essa foi a nossa entrevista desse episódio. Caso vocês tenham gostado, dá aquela curtida lá, comenta aqui embaixo. E compartilha com os amigos, né, Lucas? Com certeza, porque acredito que, assim como nós, eles vão aprender muito. Sim. E eu e o Lucas já viramos seu fã. Lógico, sem sombra de dúvidas. Obrigado, Dalet, mais uma vez. Você é muito necessária nesse mundo, sem sombra de dúvidas. Oh, meu Deus, muito obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez, eu repito, o trabalho de vocês é incrível, levando
há algumas áreas, né, que não são tão divulgadas como a minha, por exemplo, e aí vocês acabam sendo canal, né, de divulgação para isso. Eu estou muito honrada de estar aqui mais uma vez. Com certeza. Repito, né, uma área que não é conhecida, e através de vocês eu tenho certeza que a gente vai conseguir alcançar muito mais pessoas e, de repente, muito mais profissionais. Se bobear, ainda vai ter alguém que vai estar assistindo. Essa é a minha área. Exato. Vai se apaixonar Com agora, certeza. né, Assim, ela se apaixonou só de forma aleatória, não foi? Pode acontecer, pessoal. Pode sim. Então, pessoal, obrigado. Um beijão, até a próxima. Beijos.